Fala pessoal, boa tarde. A gente está reestreando aqui na Casa Nova nosso podcast Contabilidade Fora do Óbvio e eu convidei um amigo muito especial, Pedro Nery. Seja bem-vindo, meu irmão. Obrigado por você ter vindo aqui na nossa casa conhecer a estrutura e gravar esse nosso primeiro episódio depois da Casa Nova. Que prazer, Rafael, estar aqui com você, com todo o time do Grupo MRM. Eu sou fã do trabalho que vocês fazem e aqui, na minha opinião, é uma empresa de contabilidade moderna, como a contabilidade deve ser, uma contabilidade que educa o cliente, uma contabilidade que promove relacionamentos, network. Que prazer poder ver isso e muito orgulho do teu crescimento. Obrigado, meu irmão. Primeiro, te parabenizar assim, pelo trabalho que você faz. Eu sempre falo isso. Todas as vezes que eu falo de você para alguém, eu falo, cara, o Pedro é um cara do bem, um cara que é amigo, um cara que compartilha, um cara que ajuda muito a nossa profissão. Então isso, a gente tem que dizer isso, porque você é um cara do bem, um cara que faz o bem e que ajuda muito. O que você faz pela contabilidade do Brasil, cara, é espetacular. E o que você faz, porque eu começo com isso, porque o que você faz é exatamente o que eu digo que uma empresa moderna precisa gerar. Você gera para contadores. Você gera relacionamento, você gera entretenimento e conhecimento. Só que isso você gera em eventos, em encontros. E uma empresa hoje de contabilidade ou uma empresa de qualquer segmento, para mim, ela tem que gerar isso. Tem que gerar isso para o cliente. O cliente, quando vem aqui na empresa, ele tem que sair daqui, primeiro, conhecendo pessoas novas. E aqui ele tem essa oportunidade, conhecendo pessoas novas, gerando relacionamento. Ele tem que gerar entretenimento. Quando meu cliente vem aqui, ele grava um podcast, ele gera conteúdo, ele assiste um podcast ao vivo, eu estou gerando entretenimento para ele. E no final do dia, ele com certeza ele vai absorver muito conhecimento. Eu acho que isso que é importante, com uma pegada totalmente fora do óbvio, uma pegada que as pessoas que vêm aqui falam, pô, isso aqui não é empresa de contabilidade. Você vê aqui, você percebeu. E o conceito, a frase que eu usei, quando a gente estava projetando isso aqui, era o seguinte, ó, eu quero um lugar onde as pessoas não vão ter vontade de ir para casa. E eu acho que a gente conseguiu isso aí. Eu posso atestar porque eu vivi isso, né? Eu peguei o início da reforma e agora depois de finalizado e realmente ficou uma empresa linda, uma empresa elegante que consegue transparecer os valores que o negócio contábil moderno precisa ter. E fica de dica, né, para os contadores que estão acompanhando a importância de você ter uma empresa que reflita os seus valores, reflita as suas crenças e que proporcione, como você falou, essa troca, essa experiência, esse crescimento profissional. Eu acredito muito, Rafael, a gente partilha, acredito, dessa visão de que a contabilidade é muito mais do que burocracia, ela é muito mais do que somente a conformidade. A contabilidade leva sucesso para o empresário, levar prosperidade. E essa prosperidade se dá pelas conexões que você proporciona para ele, pelo conhecimento que você leva. Então, muito bacana ver uma empresa moderna como a sua e por isso que cada vez mais cresce. Parabéns, meu amigo. Obrigado. Ó, o que a gente vai falar aqui? A gente vai falar de contabilidade, a gente vai falar de empreendedorismo, a gente vai falar de vida pessoal. Então, assim, pra gente ser só um pouquinho diferente, eu vejo que você vai num monte de podcast, você faz um monte de palestras, sempre falando e enaltecendo a contabilidade como uma ciência transformadora, né? Que transforma a vida de um monte de gente. Mas eu queria que você falasse hoje, começasse falando um pouquinho do Pedro, pô. Quem é o Pedro? O que o Pedro gosta de fazer? O que o Pedro faz no pouco tempo que eu acredito que tenha de descanso? Queria que você falasse um pouquinho. Pô, legal, cara. Eu tenho pouca oportunidade de falar disso. E obrigado aí por essa oportunidade. Eu sou pai de 2 filhos, uma filha que é a Pérola, minha filha de 5 anos agora, meu filho que é o Dom. Sou casado com a Olivia, minha esposa maravilhosa, que inclusive hoje, dia dos namorados, estamos aqui gravando. Minha esposa está lá cuidando da nossa família. Sou empresário, eu empreendo em vários segmentos, entre os quais a contabilidade. Eu sou apaixonado por empreender, eu sou o literal workaholic, minha cabeça fica o tempo todo pensando em soluções, em problemas, em oportunidades. Eu me divirto empreendendo e eu sinto que muitos contadores também têm esse DNA do empreendedor e vivem o empreendedorismo como um estilo de vida. Também como empreendedor eu acabo exagerando às vezes, então acabo não dando tanto tempo para a família como eu gostaria, estou no trabalho de melhorar isso. E no pouco tempo que eu tenho, eu gosto muito de ficar com os meus filhos, de ficar com a minha família, de conhecer lugares novos.
Esse é o que eu faço quando eu tenho essa agenda um pouco mais livre. Pô, queria que você... muito legal. Assim, eu penso muito igual a você. Eu também sou empreendedor, acho que de sangue, né? De berço. A gente sempre... engraçado. Todas as vezes que eu tenho uma ideia boa, eu não sei, eu acho que todas as pessoas são assim, né? Quando a gente começa a falar de empreendedorismo, geralmente o empreendedorismo você pensa muito e você vai tendo ideias, né? E aí quando você vai amadurecendo aquelas ideias, eu não sei se você é assim. E é até uma pergunta, porque eu sou assim, quando eu chego em casa de noite, eu começo a pensar no dia, nas coisas que eu fiz, como posso melhorar, mas as melhores ideias que eu tenho são de manhã quando eu tô tomando banho. Total. Cara, eu não sei porquê. Eu não sei se você é assim, mas as melhores ideias que eu tive na vida foi de manhã tomando banho. Eu não sei se é tomando banho, eu não sei exatamente o que eu tô fazendo, mas às vezes o nosso cérebro ele precisa de um tempo para poder organizar as ideias, né? E do nada parece que surge uma solução para um problema, um caminho diferente, que na real a nossa cabeça comprometida buscando soluções lá atrás. Eu também sou assim, a minha cabeça fica rodando e às vezes eu durmo com um problema, acordo com uma proposta de solução, que nem sempre resolve, mas pelo menos uma proposta. Por que eu tô te falando isso? Porque, assim, eu admiro muito o trabalho que você faz com o Mastermind, com o Scale, e foi uma ideia que provavelmente surgiu de alguma coisa, e eu acho que isso gera muito valor, cara, porque o que eu penso? Você reúne ali empresários de contabilidade do Brasil inteiro e que a gente sabe a dimensão do nosso país. Você tá... O contador que está lá, o empresário que está lá no Nordeste, a realidade dele é totalmente diferente de quem está no Sul. E quando você reúne essa galera toda, aquilo é muito enriquecedor. Porque tem conteúdo no palco, tem conteúdo nas rodas, tem conteúdo no almoço, no jantar, na academia, nos intervalos, no aeroporto. E, cara, todas as vezes que você vai para ali, parece que a tua cabeça volta muito cheia de novas ideias, né? Ideias que às vezes elas vão se aplicar no teu negócio, ideias que às vezes vão se aplicar na tua vida pessoal. Você fala, porra, porque você não compartilha ali só negócio, você compartilha a vida pessoal. E às vezes o cara te dá uma dica ali, você conversando, pô, eu tô fazendo isso aqui na minha vida pessoal, que tá impactando de uma forma diferente no meu trabalho, na minha família. Então, eu queria que você falasse de onde saiu essa ideia. Eu lembro do primeiro Mastermind, eu tive o prazer de participar, éramos 26 pessoas. 26 pessoas. E hoje eu olho para aquele mundo de gente e eu falo, cara, que legal. E te admiro muito por isso. Porque, antes de você falar, eu tinha na faculdade de administração, tinha um professor que eu nunca esqueço, aquele professor marcou o que ele falou. Não, professor, não lembro nem o rosto dele nem o nome dele. Mas ele falou uma coisa no curso de administração, que a gente estava tendo aula lá de gestão de projetos. E é uma matéria complexa, e todo mundo reclamando lá que não conseguia fazer. Ele parou a aula e falou assim, ó, vocês vão fazer. Vocês vão sair daqui sabendo fazer. Só que vocês estão muito preocupados em saber fazer. E a vida, e aquilo marcou para mim, a vida não é de quem sabe fazer. Saber fazer é obrigação. A vida, e quem sabe fazer tem um monte. A vida é de quem sabe fazer acontecer. Gravem isso. E, cara, você sabe fazer acontecer. Porque aquele grupo de contadores, o Master, que era pequenininho, hoje é gigante, e o Scale, que era pequenininho, hoje é gigante, cara, é de alguém que sabe fazer acontecer. Então, parabéns por isso. Eu queria que você falasse dessa ideia. E o que te motivou a fazer aquilo ali? Muito bacana. Obrigado aí, Rafa, por você fazer parte dessa história. Se não fosse por pessoas incríveis como você acreditarem em mim e darem força, né, para esse movimento da contabilidade consultiva, a gente não teria tido um impacto tão grande como hoje nós temos. E eu sou muito grato a todas as pessoas que estão comigo, do meu lado. A gente está juntos nessa transformação da contabilidade que começou na minha jornada, começou por uma inquietação. Falando especificamente dos nossos programas de grupos mais avançados, como o Master, como o Scale, quando eu comecei a levar conhecimento pela internet para os contadores, eu entendi que eu precisava aprender como fazer isso. Porque algumas coisas são mais intuitivas, que você consegue fazer uma espécie de engenharia reversa, entender como funcionam. Outras coisas são um pouco mais desafiadoras, você tinha que entender um pouco mais dos detalhes. E eu fui buscar conhecimento sobre marketing digital. Como eu faço para levar conhecimento para as pessoas, usando a internet, usando o Instagram, YouTube.
E eu conheci grupos de mastermind, grupos de pessoas que se unem, e o conceito do mastermind, né, é quando você une pessoas que estão num determinado nível de resultado e essas pessoas assumem um compromisso mútuo de trocar informações entre si, de ensinar, de dar o seu melhor e, portanto, aprender, esperar o melhor do outro. E quando eu entrei nesse grupo pela primeira vez, aquilo me deu um impacto, porque eu lembro que eu vi numa das rodas de troca de ideias, estavam lá 3 grandes influenciadores do mercado de educação financeira, pessoas que são super conhecidas, e eles estavam trocando ideias entre si, mas trocando ideias assim, cara, muito específicas, sabe? Pô, eu fiz aquilo ali, deu errado, eu perdi dinheiro fazendo isso. E o outro falou, olha, mas eu fiz isso aqui, funcionou e deu certo. E a primeira vez que eu vi aquilo, Rafael, eu olhei e falei, cara, essas pessoas são concorrentes. Qual é a lógica de concorrentes diretos? Eles concorriam para o mesmo público, falando a mesma coisa. Qual é a lógica desses concorrentes estarem ensinando um para o outro dessa forma? E depois de conviver mais alguns anos nesses grupos, eu entendi que o maior conhecimento que a gente pode ter é o conhecimento do campo de batalha. É aquele conhecimento que a gente aprende da prática. A gente pode e deve aprender com o nosso campo de batalha, com os nossos erros e com os nossos acertos. Mas a maior sabedoria é você aprender com o campo de batalha do outro. Porque a vida é muito curta para a gente aprender só com a nossa jornada. A gente precisa aprender com a jornada do outro. E quando você se põe num grupo de pessoas comprometidas e que tem um nível de resultado, a troca e esse conhecimento que você adquire dessa troca são incríveis. Não tem livro que ensina, não tem a sua própria execução, porque você está aprendendo com a execução dos outros. Você está vendo o mundo pelos olhos de outras pessoas. Então, quando eu fui convivendo com aquele ambiente e eu fui crescendo no digital, eu fui aprendendo coisas que eu não sabia. E uma parada que é muito importante, Rafael, a maioria das pessoas, elas querem saber as respostas das suas perguntas. Mas os maiores crescimentos que nós temos na nossa vida não são das perguntas que a gente faz, mas das perguntas que a gente não estava pronto para fazer, dos nossos pontos cegos. Quando eu não estou pronto para fazer uma pergunta, significa que é uma parte do mundo que eu não estou enxergando. E quando você está num grupo de pessoas que fazem perguntas que você não estava pronto para fazer, é aí que você expande a sua visão. E aquilo começou a me corroer por dentro, porque no mercado contábil a gente não tinha um ambiente como esse. A gente vivia no mercado contábil, um mercado que um grupo pequeno de contadores tinha bastante sucesso, prosperidade, criaram grandes negócios contábeis. A grande maioria dos contadores não estavam conseguindo performar dessa forma e esses grandes contadores não trocavam ideias entre si. Por vezes não se conheciam. Se esses contadores fossem na mesma cidade, às vezes eles se tratavam como inimigos, como adversários. Eu já vi situação, Rafael, de contadores falando o seguinte, olha, se eu estou aqui atravessando uma rua e vem um outro contador, atravessa aqui para não cruzar com essa pessoa. E olha que absurdo, cara, um outro ser humano, um pai de família como você, uma pessoa que você não vai trocar ideia com essa pessoa só porque ela é seu concorrente. Então, em 2022, eu assumi um desafio. Falei, cara, eu vou criar um grupo que reúne esses grandes contadores para que a gente possa trocar informações e conhecimentos e acelerar o crescimento de todas as empresas. E pessoas incríveis como você toparam esse desafio e a gente começou o Master lá atrás com 22 pessoas, depois fomos para 26 no primeiro encontro presencial e hoje são mais de 150 membros lá no nosso grupo fazendo exatamente isso, usando a inteligência coletiva em prol de resolver nossos desafios individuais. Então a dica que eu dou aqui para a turma que está nos assistindo é o seguinte, em que ambiente você está inserido? Porque o ambiente que você está inserido condiciona os resultados que você tem na sua vida. Se você quer mudar seus resultados, você precisa mudar aquilo que você sabe. Se você quer mudar aquilo que você sabe, você precisa mudar as pessoas com as quais você convive. E essas pessoas estão em ambientes específicos. Se você quer mudar resultados, você precisa mudar o ambiente. Esse foi o aprendizado que eu tive. Exatamente, cara. E assim, o legal que o que eu encaixo isso na minha vida. A minha vida até 2018, eu era contador, advogado, administrador e tinha um ego, eu achava que eu era melhor por ser advogado e eu achava que eu tinha essa mentalidade. Esse cara é meu concorrente, eu não quero andar perto dele não quero compartilhar nada não. Exatamente isso, até 2018. E aí, por isso que eu sempre digo, né, que a gente precisa, para mudar de vida, a gente tem que ter o MAC lá, que eu chamo de MAC, que é a mentalidade, o ambiência, né, e o conhecimento. Só que conhecimento, para você ver como as nossas crenças vão mudando. A minha crença lá de adolescente é que o conhecimento ia mudar a minha vida, que através do conhecimento eu podia mudar a vida. E eu busquei conhecimento o tempo inteiro. E é uma coisa que a gente vai buscar até o fim da vida, né? Conhecimento você aprende todos os dias, você aprende coisas novas. Só que, como eu estou voltando a minha fórmula de trás para frente encaixa com o que você vai chegar. Então, conhecimento já estava no meu DNA.
E aí eu comecei a entender, em 2018, quando eu começo a me aproximar do CRC, crio um campeonato de futebol, começo a entender que a ambiência faz toda a diferença. Que quando você começa a andar com pessoas que estão crescendo, naquele ambiente ali é natural que você vai crescer junto. Porque, eu não sei se você acredita, mas eu acredito muito em energia. E a energia que a gente gera, todo mundo vibrando e gerando energia com a mesma intensidade, é natural que vai vir coisa boa. Então o ambiente ele faz muita diferença. Então o ambiente eu comecei a perceber que interagir com pessoas que estavam enfrentando os mesmos desafios ali que eu, ia fazer toda a diferença. Só que aí, cara, veio a mentalidade. Por isso que eu completei a fórmula de trás para frente. Porque o meu maior desafio foi mudar minha mentalidade. E por quê? Porque quando a gente vem de baixo, que a gente não tem nada, e a gente vai construindo, a nossa mentalidade ela tá voltada para aquelas crenças ali que você recebeu na tua infância, com as pessoas, com o ambiente que você convivia. Então, o maior desafio é a mentalidade, porque você chega uma hora que você fala, o teu medo é o seguinte, não, tá bom aqui, eu tenho medo de perder o que eu ganhei. E aí isso te impede de avançar. E aí quando você começa de forma mais intencional a conviver com pessoas que já têm outra mentalidade, que têm outras crenças, que já estão acostumados com aquele ambiente e acostumados a se arriscar, porque empreender é se arriscar, mas se arriscar de forma calculada, não é pular da ponte, é se arriscar de forma calculada, aquilo é algo normal. Então, quando você vira essa chave e muda a mentalidade, cara, tudo muda na vida. Porque você começa a gerar o teu negócio, gerir o teu negócio de uma forma totalmente diferente, com uma mentalidade totalmente diferente. E a mentalidade, cara, ela muda tudo. E assim, o CRC me ajudou muito a mudar a minha mentalidade, porque eu conheci várias pessoas ali que fizeram muita diferença na minha vida. O espelhamento, não me comparar, porque eu sempre falo, a tua jornada é contigo. A comparação, o teu maior parâmetro é você. Você tem que comparar contigo. Pô, olhei pra trás, tô andando, então tô evoluindo. Não os outros, porque cada um tem sua história. Mas você espelhar, isso faz muita diferença. Só que aí, quando você começa a ir a eventos, e aí você vê que as pessoas que você às vezes acha que são perfeitas, elas também falham. Cara, uma coisa, e aí eu vou encaixar o Master. Uma coisa que marcou muito pra mim em 2022, a gente tava lá no Master e eu vi, e tinha pessoas ali que eu admirava demais, como o Lucas da Reut, Lucas da RSM, Fabiano, Vitor, pessoas que, sempre foram referências aí pra gente. E eu lembro que a gente tava lá brincando na festa e um deles virou pra mim e falou assim, a gente tá aqui falando de um monte de coisa, né, de crescer aí eu tô pagando multa de DCTF. Porra, cara, aí eu falei, tá vendo? Quem nunca? Putz. Eu falei, tá vendo? E assim, e o que é mais legal? Que você falou que o melhor aprendizado é aprender com a jornada do outro, mas eu acho que o melhor aprendizado também é aprender com o erro do outro. Porque quando você é um cara que tá sempre na internet, e a internet, o que as pessoas buscam na internet sempre? Coisas que dão certo, com um mundo maravilhoso. E ninguém compartilha derrota na internet. Ninguém, vou fazer uma live hoje pra compartilhar tudo que deu errado na minha vida. Ninguém faz isso. Mas lá sim. Lá parece que as pessoas estão com o coração aberto, contam os desafios, contam o que deu certo, mas conta principalmente, cara, o que deu errado. E quando você tem essa oportunidade de aprender com o erro do outro, é muito mais inteligente. Muito mais. Cara, deu errado, eu não vou fazer porque ele me explicou como ele tentou fazer. Ou vou tentar fazer, mas de outra forma, não por essa. Total. Então, o Mastermind, o Scale, as mentorias, qualquer coisa que tenha o objetivo de você reunir pessoas que vivenciam o mesmo desafio, cara, pra pensar, pra trocar, isso faz o cara crescer demais. E a mentalidade, ela explode. Ela muda. Eu lembro de uma frase que um dos membros fala, né, o Vitor Molochenko, ele fala o seguinte, são as cagadas da vida que adubam o nosso caminho, não é isso? Então são essas cagadas que a gente faz, seja por aquilo que a gente erra, seja por aquilo que a gente deixa errar,
porque tudo que acontece da nossa equipe é responsabilidade nossa. Então, às vezes, não fomos nós que erramos na entrega da DCTF, mas é um processo mal definido, é uma pessoa que não foi treinada, o profissional que não fez o onboard, o cliente não teve a entrada correta e acabou gerando aquilo. Todos esses tropeços podem fazer a gente ficar um ser humano melhor, um empresário melhor, se a gente tiver humildade e grandeza. Esse é o grande ponto que eu quero ressaltar aqui nesse ponto, que às vezes a gente veste uma armadura como se a gente tivesse que ser perfeito, ou que ser uma pessoa que não tem defeitos, como se a gente estivesse o tempo todo tentando passar uma imagem de perfeição, porque talvez isso poderia ajudar a conquistar clientes, mas se a gente não tiver a humildade de tirar e a coragem de tirar essa armadura e se abrir, dificilmente a gente vai evoluir. Muitas vezes as pessoas ficam paradas em cima daquela pose, daquela casca, e não tem essa vulnerabilidade necessária para você evoluir como um ser humano. E quando você está num ambiente como esse, como é o DNA, de pessoas que estão ali comprometidas com a mesma coisa, essas pessoas se desarmam, elas tiram suas armaduras e elas vão ali de peito aberto para poder crescer. E eu acho que é muito importante isso acontecer no mercado contábil. Eu fico muito feliz de ver como nós estamos construindo juntos na minha leitura, tá? Eu acho que a gente está reconstruindo a profissão contábil. É um assunto que a gente pode debater aqui, né? Mas como a gente tem mudanças impactantes, né? Mudanças regulatórias, como a reforma tributária, que vai mudar completamente o jeito que as empresas fazem negócio no Brasil, a inteligência artificial que chega na contabilidade e muda uma série de coisas, robotizações, a gente precisa desconstruir e reconstruir uma profissão. E eu acredito que são através dessas trocas que estão acontecendo hoje que essa reconstrução vai acontecer e eu vejo o contador, o profissional contábil, o empresário contábil, numa oportunidade nunca antes vista. Na minha opinião, os próximos anos serão os anos que os contadores mais vão ganhar dinheiro na sua história, desde que esse contador se adapte a esse novo momento. É o que você acabou de falar. Ó. Você falou oportunidade. Só que oportunidade, às vezes não, na maioria das vezes, só enxerga algumas pessoas. Algumas pessoas, eles olham oportunidade como problema. E quando você olha a oportunidade como problema, alguém está olhando como oportunidade. Isso aí. E aí, quando você vai entender que aquilo é uma oportunidade, já passou. E aí, o que você vai fazer? Vai reclamar. É o que eu falo. Você falou da reforma tributária. Isso, eu sempre falo isso. Ano passado, fizemos um evento lá no CRC. Tinham 100 contadores lá. E quando falaram da reforma tributária, vários contadores reclamando da reforma tributária. Eu falei, os caras estão reclamando da reforma tributária, sério isso? E eu fui interagir. Não, porque vai dar trabalho, porque a gente tem que estudar mais coisas, já não basta o nosso dia a dia. E eu falei assim para eles, para mim a reforma tributária é uma grande oportunidade da gente ganhar dinheiro, pelo menos nos próximos 10 anos, pelo menos. E por quê? Porque nós somos os especialistas nisso. Quem vai fazer planejamento tributário somos nós, quem vai fazer migração de regime somos nós, quem vai dar consultoria tributária somos nós. Então, se você reclama e coloca isso como problema, vão começar a ter novos entrantes aqui no nosso mercado. Daqui a 2 anos, vocês estão aqui reclamando que o advogado levou o teu cliente, roubou o teu cliente. Daqui a pouco você está dizendo que o economista roubou o teu cliente. Por quê? Porque o nosso foco, ao invés de ser buscar oportunidade para trazer a solução, está sendo em buscar coisa para reclamar. Então, quando a gente reclama pelo exercício da reclamação, porque a gente acostuma a reclamar, em tudo a gente tem que buscar um defeito, né? A gente não vai ter oportunidade. Então, eu sempre digo isso. A gente tem que olhar as coisas como oportunidade. Você falou, inteligência artificial é uma realidade? Você tem como voltar atrás? Claro que não. Só que a inteligência artificial é uma oportunidade gigante da gente potencializar o que é chato. O que é chato. Então, quantas pessoas tem aí hoje usando inteligência artificial para fazer um monte de coisa, que não só contabilidade, mas várias coisas da vida? Quantas aplicações saem todos os dias para te facilitar a vida? Você não tem pra onde correr. Você fala, reforma tributária já foi aprovada. Acabou, não tem como voltar. É imutável. Ou você olha como oportunidade, ou você fica. E a profissão, com certeza, como sempre na história, ela está sofrendo uma transformação. E nós somos seres humanos e a humanidade, ela sempre vai passar por transformações. Só que há aqueles caras que olham como problema e falam, a contabilidade vai acabar, porque agora é inteligência artificial, porque agora é internet, porque agora não sei o quê. E eu não acho, eu concordo igual a você. Primeira coisa,
Eu falo sempre. Primeira coisa, a contabilidade é a melhor profissão do mundo. E hoje a gente está no melhor momento da nossa profissão. Não tenha dúvida. O que se tem de oportunidade de atuação no nosso mercado é gigante. As pessoas falam, não tem emprego. Tem emprego pra caramba, não tem profissional qualificado para aquelas vagas. Essa é a realidade. Outra coisa que eu sempre falo cara, uma empresa de contabilidade, se as pessoas que estudam ciências contábeis e têm uma empresa de contabilidade, também que seja, se elas percebessem o valor desse patrimônio, o quão valorosa é uma empresa de contabilidade, eu acho que dos serviços é um dos melhores negócios do mundo. Eu posso dizer para você de carteira, porque eu sou advogado e sou administrador, e a gente tem um escritório de advocacia. Então, cara, a contabilidade é o melhor negócio do mundo. Por quê? Primeiro, porque é recorrente. Segundo, que é obrigatório, é necessário. E terceiro, dentro de uma empresa de contabilidade, se você tiver olhando para as oportunidades, se você tiver o que você falou aqui, que é uma característica do empreendedor, inquietude, nunca está satisfeito, nunca está bom, pode melhorar, e você estiver buscando sempre problemas que com o teu negócio contábil você pode resolver para o teu cliente, cara, você tem um mar de oportunidade. É só você olhar. Tudo depende da forma que você olha. E o bacana, fazendo então um complemento, Rafael, parabenizando você e seu time, seus sócios, como o Grupo RM é uma prova viva dessa visão de contabilidade, né? Que eu apelidei de contabilidade consultiva, que é exatamente isso, uma contabilidade que, além de entregar aquilo que os contadores tradicionais já entregavam, folha, impostos, obrigações acessórias, demonstrações contábeis, ela entrega um hub de soluções. Então, quando você vê aqui no Grupo RM, você vê serviços jurídicos, através de outra sociedade, uma parceria, você vê serviços de educação, treinamento, desenvolvimento, você vê serviços de marketing. Olha só, estamos fazendo aqui um podcast, uma estrutura que uma das mais modernas que eu já tive a oportunidade de conhecer. Tudo isso é contabilidade. E o bacana é ver que quando o empreendedor descobre isso, ele descobre um novo mundo. É como se você abrisse uma nova caixinha na cabeça do cliente. O cliente, ele tem um empresário, muitas vezes, ele vê o contador como se fosse só um despachante do governo. E eu sei que essa palavra, às vezes, soa agressiva, mas muitas vezes é como o empresário enxerga o contador. Eu já ouvi um empresário falando o seguinte: o contador é o imposto que eu pago para pagar impostos. Olha só que conceito terrível. O contador é o imposto que eu pago para pagar impostos. É assim que muitos empresários enxergam o contador. Agora, quando ele vem para uma empresa como a sua, em que ele encontra aqui não só a conformidade, mas muito mais, você abre uma nova categoria na cabeça dele. Olha, tem um tipo de contabilidade diferente, uma contabilidade que agrega valor diferente, que eu me interesso, que tem a minha cara, que tem o meu jeito. Então, eu fico muito feliz de ver que como o Grupo RM é um exemplo de uma contabilidade consultiva e que esse modelo gera prosperidade para o cliente e também para vocês. Então, é muito legal ver isso acontecendo. Agora, você falou de um ponto que olha como é legal, tudo é a forma que a gente vê, né? A gente fala muito hoje, vejo o mercado aí falar de hub, de soluções e de departamento comercial. Sempre escuto falar. E desde... a gente abriu a empresa, eu tinha 18 anos. E eu apontei onde eu queria chegar e o que eu tinha que fazer para chegar. Então, por exemplo, o cara tava lá, todo feliz que formou 4 anos de contabilidade. Eu falei, não, eu tenho mais 5 aí de direito. E tá tudo bem. Só que o que eu quero dizer, como as coisas mudam e como as visões mudam. Quando eu escuto hoje, e vou te falar a diferença. Escuto hoje as pessoas falando de hub de solução, de fazer parceria. Eu nunca acreditei nisso. Eu sempre pensei em ter um hub de soluções. Eu vender mais para o mesmo cliente. Porque eu achava isso inteligente. Então, só que eu nunca quis fazer parcerias. Eu pensava assim, se eu quero ter um serviço de advocacia, eu tenho que ser advogado. Porque amanhã o advogado vai embora e, fiquei 10 anos ali. Mas olha que legal. Quando lá com 18 anos a gente planejou ter um hub de soluções, muitos anos atrás, a minha visão era essa. Ter uma carteira de contabilidade que eu posso. O Pedro tem imóvel, posso administrar. Quando eu faço imposto de renda do Pedro aqui, tem 10 imóveis. Eu posso administrar esses 10 imóveis do Pedro, solucionar um problema dele e ganhar dinheiro. Quando o Pedro tem um problema aqui, um divórcio, eu posso fazer o divórcio do Pedro. O Pedro, comprou uma geladeira, não entregou, posso fazer a ação do Pedro. O Pedro vai ter conflito.
Pô, se o Pedro tem problema, o Sebrae diz que o Pedro, porra, a empresa do Pedro quebra nos 2 primeiros meses por conta de má gestão financeira, porra, não é possível que eu não possa ter uma consultoria e fazer PPO financeiro. E eu fui pensando assim, mas sempre pensando aqui, ó, a contabilidade é onde tem os meus clientes e eu vou daqui. E aí quando eu olho para hoje, que o mercado, há algum tempinho aí, já começam a falar de hub de soluções e num formato de parceria, que é um pouco diferente do meu, mas um formato de parceria, e tá todo mundo sempre aqui. Olha que legal isso, tá todo mundo sempre... Ó, quem distribui clientes pro hub aqui? Contabilidade, pô, porque o cara... Só que o meu modelo é diferente hoje. Hoje é o contrário. Hoje o que eu penso? Olha como eu penso totalmente o inverso. O meu melhor negócio é a contabilidade. Então o que eu tenho que fazer? Se eu tenho um hub de soluções e o meu melhor negócio é a contabilidade, eu tenho que fazer o contrário. Eu tenho que fazer esses outros negócios fazerem os negócios escorregarem para a contabilidade. Cara, e isso é um departamento comercial ativo. Quando você, através dos outros... olha a inversão. Não é a contabilidade que vai gerar negócio para os meus outros negócios. São os outros negócios que vão gerar negócio para a contabilidade. Isso vira um departamento comercial. E te digo por quê. Porque quando o Pedro tem uma carteira de 10 imóveis e eu administro os imóveis do Pedro, eu tenho ali 10 oportunidades, se forem imóveis comerciais, de adquirir novos clientes na contabilidade, porque são imóveis comerciais, provavelmente são empresas que vão entrar ali. Quando eu atraio o Pedro para ele gravar, que hoje isso é moderno, um podcast aqui no meu estúdio, e o Pedro vai trazer empresários aqui, eu trago oportunidades desses empresários se interessarem pelo meu serviço de contabilidade e contratar aqui. Quando eu faço uma defesa trabalhista de um empresário e eu falo assim, ó, você realmente pagou errado, eu trago a oportunidade dele ser meu cliente de contabilidade. Quando eu pego, faço um AGR, faz um certificado digital para o empresário, na minha estrutura, e ele chega aqui, eu tenho mais uma oportunidade de ter o cara trazendo aqui uma empresa de contabilidade. Quando eu dou consultoria e treino empresários, é mais uma oportunidade que eu tenho dele ser meu cliente de contabilidade. Então, cara, você consegue fazer o reverso. Quando eu alugo meu auditório, que tem uma tela bonita de LED, uma boa estrutura, para uma empresa de RH fazer treinamento para empresários, eu dou oportunidade de 40 empresários conhecerem a minha empresa de contabilidade. Então é como se eu tivesse um grande, mal comparando, né? Um grande ralo aqui, que os caimentos estivessem para cá. E vai totalmente... Aí quando falam hoje de hub de soluções como se fosse algo moderno, eu falo, pô, isso aí eu penso desde 18 anos, só que com um conceito diferente, não ser dependente de parcerias. E hoje que falam que a contabilidade, que ela tem que gerar negócio para esses negócios, não, eu penso o oposto. Eu penso totalmente o oposto, cara. Entende? É o oposto. Eu tô indo na contramão dos caras. Eu acho genial a sua visão, até porque tem um detalhe, né? Tem um detalhe que é o seguinte, a contabilidade tem o que a maior parte dos negócios hoje buscam ter, que é o que a gente chama de LTV, o Lifetime Value, que é o valor do cliente ao longo do tempo. O serviço contábil é um serviço recorrente, é um contrato de trato continuado, né? Então todo mês você tem aquela prestação de serviço. Você tem também aquela contrapartida e, em tese, o cliente ele fica com você até enquanto a relação durar. Então, muitos serviços queriam ter a recorrência que a contabilidade tem, não tem. Queriam ter a longevidade que a contabilidade tem, não tem. E eu concordo com a tua visão. O negócio contábil pode ser um grande negócio se você souber como adquirir clientes e você faz de uma maneira genial. Inclusive, turma, uma dica para você, como esse podcast aqui é um gerador de negócios, né? Imagina só, o Rafael chama um empresário para fazer um podcast, é um empresário que conhece toda essa estrutura, se você viu lá nos stories, viu os bastidores, como a estrutura é bacana pra caramba, todos os processos. No momento que você faz esse podcast, esse empresário publica nas redes sociais e outros empresários que seguem esse empresário estão vendo aquilo ali e estão reconhecendo, opa, eu também quero conhecer isso aqui, eu também gostaria de ter a minha mensagem sendo levada. Então, genial, Rafa, o que vocês fazem aqui. Então, você tocou num ponto interessante. Em 2000 e assim, até, você sabe que sou um cara muito simples, mas até brinquei contigo hoje. Me falaram semana passada que eu era um cara que eu acompanhava a evolução. Eu falei, não sou não.
Tem 3 perfis. O perfil que tá perdido, que é a maioria. O perfil que tá acompanhando a evolução. E o perfil que puxa a evolução lá na frente. A inovação. Eu tô nesse perfil aqui. E lá em 2020, a pandemia. Eu tenho certeza que na pandemia eu lancei a primeira estrutura de podcast aí da área contábil. 2020. Comecei a fazer um estúdio bonito também e a gente gravava. E de lá pra cá, quantos podcasts hoje a gente vê na área contábil? E, porra, eu sempre incentivei, até ajudei um monte de gente a montar o próprio estúdio. Eu lembro no Master você compartilhou todo o setup, né? Galera, esse equipamento, dessa forma. Exatamente. E o que eu vou te falar hoje, que dia é hoje? 12 de junho. De junho de 2024. Vou falar pra você, porque daqui a 2 anos você vai ver. 4 anos, você vai ver. Eu fiz o primeiro podcast, a contabilidade. De lá pra cá tiveram um monte. E hoje, 12 de junho, eu tô dizendo pra você que a nossa estrutura aqui ela é completamente diferente de qualquer empresa de contabilidade que eu já vi. Mas daqui a algum tempo você vai começar a ver pelo Brasil estruturas semelhantes. Você vai ver. Hoje, 12 de junho, você vai ver. Daqui a algum tempo você vai começar a ver. Por quê? Por isso que eu brinquei. Falei, não, eu não sou o cara que acompanha, eu sou o cara que puxa. Porque quando você puxa, as pessoas vão acompanhar. Por que acompanham? Porque acredita que aquilo faz diferença. E quando a gente cria o podcast lá, eu vou te dizer qual é a minha ideia. Eu sou um cara inquieto. E a pandemia era horrível. Você ficar em casa, porra, aquilo é desesperador. Então o que eu fiz? O que eu pensei lá em casa? Porra, tô em casa. Tem que fazer alguma coisa. Porra, tem como mexer no meu escritório? Porra, acho que eu tenho. Porque não tem ninguém lá, então posso fazer obra. Olha que legal. Liguei pra galera da obra e falei, ó, arrumei um negócio pra gente fazer aqui na pandemia. Vamos quebrar o escritório inteiro, vamos construir de novo, vamos pegar a sala do lado, fazer uma sala de podcast. Pensando, porra, na pandemia, todo mundo consumindo live, conteúdo, porra, se eu botar um podcast, um estúdio bonito, diferente, e aí a gente começou a brincar dessa forma. Só que o que eu esperava? Fazer um podcast de contabilidade, que é esse aqui, pra gente gerar conteúdo de contabilidade, e um de empreendedorismo, que é o que eu gosto demais, eu sou louco pelo empreendedorismo, pra gente trazer os empresários e tal. E aí eu falava assim, pô, de contabilidade a gente gera conteúdo pra contabilidade, pô, eu sou do CRC, isso é legal, interessante. E o de empreendedorismo, eu pensava assim, pô, se eu chamar o Pedro tem uma empresa. Se eu falar bater na porta do Pedro oferecer contabilidade, não, eu já tenho meu contador aqui e tal. Mas se eu chamar o Pedro para um estúdio bonito como esse, para ele contar a história do negócio dele, ele vai vir. E vai vir, pô, feliz, vai falar pra caramba. Eu que tô comandando aqui, eu que faço as perguntas, eu vou perguntar para ele tudo que eu preciso para saber, né? E eu falei, pô, em algum momento ele, quando acabar, ele vai estar tão feliz que ele vai fechar alguma coisa comigo. Eu pensei. E aí, tudo bem. E aí começou a dar certo. E eu falei assim, agora eu vou chamar cliente. Por chamar cliente, esses caras, em algum momento da história deles ali, eu vou entrar, minha empresa entra e ele vai me dar uma validação social, que vai gerar uma pílula, um corte. Isso vai acontecer. E aí começou a acontecer. O contrário. Os caras não só tinha interesse pelo nosso negócio, mas tinha interesse pelo estúdio. Pô, cara, eu quero ter um podcast desse também, porque eu não quero levantar mais daqui. Eu falei, pô, virou um negócio. E aí, quando a gente pensa o escritório novo, a gente já traz pra cá um conceito desse estúdio de podcast ser um negócio. Legal. Um negócio. E olha a visão do empreendedor aí, né? Um negócio. E um negócio que faz o quê? Que atrai novos clientes. E se eu tenho uma estrutura que o podcast ele vira uma paisagem para quem está lá na empresa, quem está numa sala de reunião, o cara tá vendo, tá acontecendo as duas coisas. O cara que vem, olha que legal, tá acontecendo as duas coisas. O cara que vem aqui gravar um podcast, ele tá vendo a minha estrutura e gera interesse dele em ser meu cliente, em fazer parte, pertencimento. E o cara que tá lá, que é meu cliente, tá na reunião, ele tá olhando a gente gravar aqui, ele gera interesse em contratar o estúdio para fazer um podcast. E quanto mais pessoas eu tiver aqui gravando podcast empresários, mais empresários eu tenho tendo contato com a minha estrutura, conhecendo a minha estrutura. E aí eu pensei, semana passada, porra, se eu tô gravando um podcast com um cara bom, que as pessoas pagariam para assistir, eu posso gerar, se eu tenho um auditório com uma tela gigante, eu posso gerar
um novo modelo. Por quê? E olha como é diferente, olha como a gente busca sempre ser diferente. Se você for em qualquer estúdio de podcast no Brasil e até fora, você tem o que lá? Uma recepção e um estúdio. Aqui eu tenho um auditório com um telão gigante. Então, se as pessoas pagariam para ver o Pedro, por exemplo, numa palestra, eu posso criar um evento para 40 pessoas exclusivo, que as pessoas vão assistir daqui de dentro, vai ter um coffee break, e quando acabar aqui, o Pedro vai lá interagir, tirar foto, falar. Olha que legal, cara, você consegue a remuneração na hora. Você consegue na hora. E uma experiência única também, né? Para quem tá ali. Exclusiva. O Pedro lá no evento, ele tá lá no palco, ele vai descer do palco e vai embora. Aqui não. Aqui o cara vem aqui no vidro, dá uma olhadinha de perto, faz um storyzinho. Então aqui, outra coisa que as pessoas às vezes não percebem. Mas quando você cria uma estrutura totalmente diferente, moderna e integrada, o que acontece aqui eu fico observando o tempo inteiro. Chegou aqui alguém que é do digital. O cara puxa o celular e começa a blogueirar. É a primeira coisa que acontece. E quando o cara é tímido, ele tá aqui, ó, sentado, ele faz... É exatamente isso. Ele tira foto e tá mandando pra alguém aqui no WhatsApp. E aí, depois que você reúne com o cara, troca ideia, tu fala, pô, mas o que tu tava mandando ali? Aí ele mostra. Pô, ele tá mandando pra um amigo, pô, olha que escritório foda. Legal. E isso gera o que no cara? Gera aquela sensação de querer fazer parte. Porque o cara fala assim, pô, os caras que idealizaram isso aqui são pessoas que pensam diferente. E eu quero andar com quem pensa igual? Com quem vê problema ou com quem vê oportunidade? Com quem pensa diferente? Então é toda uma construção, cara, que vai... Você é um cara que entende pessoas, que é psicológico. Você vai na mente do cara, em todos os sentidos dele. Somos seres humanos e temos sentidos. Cada pessoa tem mais aguçado um sentido. Uma audição, outro que vê, outro o que sente. Então aqui a gente consegue aguçar todos os sentidos de qualquer pessoa. O cara que é visual, o cara que gosta de ouvir, escuta aquele som lá, aquela porra. Então você encanta o cara. E aí gera nele o quê? Sensação de querer fazer parte. Maravilha. É isso. E veja, Rafa, que eu tenho nos últimos anos buscado cada vez mais definir um método que a gente chama de específico e replicável. Algo que funcione para uma empresa de contabilidade e que outras empresas contábeis possam executar e que executando elas também possam ter resultados. Essa estratégia que você acabou de descrever, que para mim foi uma aula de marketing, uma aula de vendas, é plenamente replicável. Então você, contador que está nos assistindo aqui agora, claro que depende muito do seu momento de vida, momento financeiro, mas dependendo da situação, você pode montar um estúdio de podcast que vai ter um espaço para você convidar os seus melhores clientes, onde com esses melhores clientes você vai se relacionar com eles, você vai fazer de contar a história deles, você vai gerar conexão. Esse novo cliente vai te trazer outros indicados e você cria uma rede de pessoas indicando ali para participar e você cria uma máquina de crescimento em cima de uma área de educação, de uma área de conteúdo muito poderosa. Então fica a dica aí, né? Rafa fez isso e tem resultados. Eu acho que é algo replicável que você, contador que está nos assistindo, você pode ter esse resultado também. Não, sem dúvida nenhuma. É algo replicável. Eu sempre digo, se você fizer o melhor na condição que você tem, naquele momento, independente. Pô, claro, a gente tem uma estrutura aqui que não é... É outro patamar. Como disse o nosso presidente do Flamengo, né? Pô, consegui, viu? Consegui tirar o presidente do Flamengo. Até o homem veio, né? O presidente do Flamengo esteve aqui e falou, a estrutura de vocês é outro patamar. É Bruno Henrique. Eu falei, obrigado. Já ganhei o dia. Mas é uma percepção. Mas quando, por exemplo, claro que você tem todo o estudo do investimento, o local que você tá. Pô, será que o local que eu tô, as pessoas vão vir? E aí você, né, aqui onde a gente tá é um lugar muito propício, porque as pessoas moram por aqui, passam por aqui. Então é um local de fácil acesso. Mas assim, cara, eu já vi vários, tá? E já ajudei vários. Se você botar uma mesinha ali na TV, os microfones, e cara, o cara vem, pô, o cara vem. E aí você começa assim, aí depois você vai o quê? Evoluindo. É igual um carro velho lá, quando você, né? Quando a gente começa lá com o primeiro carro, aquele Chevette que tinha lá todo velhão, aí tu vai tunando o Chevette, daqui a pouco tu vai trocando de carro, vai melhorando. A vida é assim. Pensar até mesmo a tua jornada, né, Rafa? Hoje você tem, na minha leitura, um dos melhores estúdios de podcast que eu já estive.
Mas você não começou assim, você começou numa versão anterior. É lógico. Ou seja, primeiro começa, depois melhora. Eu acho que o contador, muitas vezes, aí é uma reflexão que eu trago muito para a contabilidade. O contador, ele tem, às vezes, uma cabeça de querer tudo perfeitinho. E eu acho que a culpa disso é da faculdade. Vou começar soltando a polêmica. Lá na faculdade, o contador aprende a fazer o balanço patrimonial, em que tem que estar tudo batendo. Você não pode ter um centavo para lá ou para cá, que vai estar errado. Então, o contador quer ter sempre tudo certinho, quer do melhor jeito. Ele acaba colocando para si um perfeccionismo que só joga contra ele. Porque enquanto ele quer ser perfeito, ele não sai do lugar onde ele está. E muitos contadores não prosperam porque não dão o primeiro passo. Você não precisa ficar bom para começar, você precisa começar para ficar bom. É assim para você montar um estúdio de podcast, é assim para você começar a aprender a vender, é assim para você montar o teu negócio contábil, é assim para você se formar como líder. E às vezes o contador ele quer um perfeito, ele quer se comparar e falar, olha, não, eu quero um podcast com esse microfone, com esse fone. Não, cara, faz e depois melhora. Dá o primeiro passo, o segundo vem na inércia, você vai evoluindo. E eu acho que é essa mensagem que tem que deixar para o contador. É possível crescer, mas primeiro faz, depois melhora. É isso aí, mas isso acho que é do ser humano, não é só do contador, não. É porque o ser humano, ele gosta de desculpa. Ele quer inventar uma desculpa, não é pra ele. Ele quer convencê-lo da desculpa que ele inventou. Por exemplo, o cara fala assim, eu não emagreço, porque, o cara botou uma pizzaria do lado do meu condomínio aqui. Como é que eu vou emagrecer? Entende? Ele tá sempre buscando uma desculpa. Então ele não começa, porque ele fala assim, mas ó o estúdio do Rafael. Como é que eu vou competir? Cara... Não é competição com o Rafael, né? Exatamente. A jornada é tua, não é minha. Isso aí. Você tem que olhar pra você. A tua competição é contigo. Ontem eu tinha qual estúdio? Nenhum. Hoje eu tenho esse aqui pequenininho, mas já tenho, então eu evoluí. Amanhã eu vou olhar pra trás e falar, já que eu não tinha aquele estúdio pequenininho, agora tem um estúdio melhor. E você vai chegar. Agora, se você ficar comparando com as pessoas que já estão lá na frente, você vai ficar parado e vai deprimir. É igual eu falo, um evento grandioso de contabilidade. Você tem que ter uma mentalidade boa, porque ele pode te deprimir. Porque você escuta um cara lá no palco contar um monte de vitória, você fala assim, sou nada, eu não vou ser nada. Não é verdade? E aí você chega em casa o quê? Deprimido. Agora se você falar assim, pegar o cara como, esse cara aí, o cara fazia assim, agora ele tá fazendo assim. Legal, posso tentar. E aí você vai melhorando, E às vezes... Um cara que você vê que teve uma vitória muito grande, né? Às vezes a tua parece menor, mas é maior. Porque de onde você veio? Total. De onde você veio? Eu saí de mais longe, Então, às vezes, a minha vitória é muito maior. Ou então até pra mim. Porque eu tinha dificuldades que aquela pessoa ali não sabe nem o que é. Então, a gente não pode se comparar. A gente pode se espelhar. Acho que se espelhar, ter parâmetro, é legal. Agora, me comparar, cara, eu não posso fazer isso. Ou eu vou destruir uma pessoa, ou eu vou me destruir. Sim. Porque, não tem como. Se você cara, o Pedro tem a história dele. Pedro teve a infância dele, teve a história dele, tem os valores dele, as crenças. Eu tenho outras. E o outro tem outra. E o outro tem outra. E como é que você compara isso? Não dá. Agora, tem como comparar comigo. Olhei pra trás aqui no retrovisor. Vim de longe. Então eu tô evoluindo, tô andando pra frente. Então tô no caminho. Agora, aí o que você vai começar a fazer? Quando você começa a ver que você reparar que você tá andando pra frente. Como é que eu consigo acelerar isso? Como é que eu consigo agora? Já cresci, agora eu quero acelerar. Aí você tem que começar, vou começar a andar com pessoas que estão acelerando. Vou começar a andar com pessoas que olham as coisas de uma forma diferente. Vou começar a andar com pessoas que são inquietas, que têm ideias boas, que pensam diferente. É isso. E é isso que atrai as pessoas para quererem ficar perto de você. Para quererem andar contigo. Porque você tem boas ideias e às vezes você não tem nem boas ideias, cara. Às vezes você não tem só boas ideias. Você consegue reunir pessoas. Você agrega. Às vezes, você é o pior daquela turma ali. Mas quem reuniu a turma toda? Fui eu. Então você tem muito valor. Porque, cara, eu reuni a turma inteira. Eu sou o pior da turma. Mas eu sou o pior da turma, mas eu tô aprendendo. É a melhor coisa do mundo. Porque eu tenho uma turma que só tem fera. Eu sou o pior, mas foi eu que reuni eles. Eu tô aprendendo com todos eles. Cara... Então, assim, de novo, quando a gente começa a inventar desculpa, se eu falar assim, eu vou ligar pro Pedro, não vou não, o Pedro deve estar ocupado. Meu celular também, o sinal aqui é ruim. Eu vou inventar desculpa pra tudo, cara, eu vou ficar em casa, não vou sair de casa. Se você, quando tu acorda, tu der atenção pro teu subconsciente, tu não ganhar a briga com ele, tu não levanta da cama. Isso aí. Não é? A tua primeira vitória é ali.
Porra, dá preguiça. Pô, eu vou dormir mais tarde. Então, assim, você tem que olhar pra você. E você tem que parar de dar desculpa pra você. E parar de usar as pessoas como desculpa pra você. Porque às vezes você olha pra internet, o cara tá fazendo assim, ó. Eu vejo muito isso. O cara olha pra internet e fala assim, pô, esse cara não tem nada. Pô, o cara é um fake. Aí ele tá dando desculpa pra ele. Por quê? Porque ele não tem a coragem de se expor, nem de começar, igual o cara tá começando ali, aí ele critica. Aí ele vai e olha pra um cara que já tá lá na frente. Ah, mas também, pô... É por isso que ele conseguiu? Exatamente. E ele tá onde? Parado, criticando os outros. Por isso que eu falo, o cara que tem tempo de ficar falando mal dos outros, criticando quem tá trabalhando, é porque o cara não tem o que fazer. Tem, cara. Não é? Eu, em vez de estar usando a minha energia, a minha mente, pra eu construir, pra eu ajudar, pra eu transformar, pra eu inovar, eu tô usando a minha mente pra ficar olhando pra vida dos outros, falando mal dos outros que estão trabalhando, cara. Essa é a casca de banana das pessoas. Porque elas estão sempre preocupadas com a vida dos outros, o que o outro tá fazendo. Porra, olha pro que o outro tá fazendo, pô, legal. E tem humildade. Pô, o que o Pedro fez aqui? Pô, legal, Pedro, pô, vamos trocar uma ideia. Tu me ajuda aqui? Pô, eu tô pensando em fazer isso. Pô, Rafael, como é que... É assim. Te dou um exemplo aqui grande disso. Você conhece o Carlos Marinho? Claro. Carlos Marinho lá no nosso outro estúdio, chegou lá e falou, cara, isso aqui é legal pra caramba, porra, gostei. Como é que o Carlos fala? Porra aí, Rafa. Não é assim? Pô, aí, Rafa. Porra, cara, isso aqui é legal pra caramba, cara. Aí, porra, vou levar médico lá pra falar, porra aí. Grande Carlos. Não é? Aí eu falei, você me ajuda? Você me ajuda? Olha a humildade dele. Você me ajuda a montar um? Pô, a gente ajudou ele, cara. Que legal, cara. A gente ajudou. E hoje ele tem, pô, um estúdio, o melhor estúdio do centro do Rio de Janeiro e o cara tá e voando. É mais um que usa estratégia de podcast pra poder atrair e relacionar com o cliente, né? Pô, o cara tem só a área médica. Porra, médico é um profissional muito técnico. Eu gosto de falar coisa técnica. Porra, ele tá pegando o médico, levando lá pro cara falar. Pô, vamos falar de bem-estar, vamos falar de saúde, vamos falar de... Porra, de plástica, de estética. Pô, o cara... Ó que legal. E aí, aquela médica que fala de estética, que foi lá no podcast dele, ela vai postar alguma coisa. Aí quando ela chega lá no plantão, porra, que podcast legal que você participou, meu contador. Isso aí. Porra, cara. Então, assim, eu te dou... A gente tem várias oportunidades. O marketing hoje é uma coisa que a gente tem que usar, porra. A internet é de graça. Tu paga aqui muito barato pela internet. Então, e muitos lugares é de graça, pô. Se eu não tiver como pagar a internet, eu vou ali pro Wi-Fi ali da esquina ali do shopping ali e fico ali. Então a internet é muito barata. Você tem como usar a internet para um monte de coisa. Não só para ficar vendo a vida dos outros, mas você consegue fazer coisas que vão gerar resultado para você. Eu vou até pegar um exemplo aqui, Rafa, sobre o uso da internet. Nessa reta final do Imposto de Renda, eu propus um desafio para os contadores, que foi o desafio do Instagram. Como é que era esse desafio? O meu time escreveu diferentes conteúdos para o contador falar ao longo de cada um dos dias, né? Foram os últimos 15 dias do Imposto de Renda. Conteúdos educativos em que esse contador levava conhecimento para o ouvinte, né, para a audiência dele, sobre algum assunto relacionado ao imposto de renda. E com o objetivo de alimentar esse público com esse conhecimento e criar essa relação de confiança, essa relação de reciprocidade, que quando você ensina algo para alguém, essa pessoa fica naquela reciprocidade de querer retribuir para você. E também para destravar os contadores, para que os contadores possam exercitar essa musculatura, né, de comunicar, se identificar mais diante das câmeras. Já muitos contadores não reconhecem ainda claramente sua autoimagem, tem um pouco de frustração com seus trejeitos. Então, é um músculo mesmo que você tem que exercitar para você ficar mais forte. A gente fez esse desafio, dezenas de contadores toparam esse desafio e foi incrível o resultado, justamente porque quando você começa a mobilizar o contador, a levar conhecimento, ele está se posicionando para aquela rede, para aquele círculo social dele, como uma referência naquele assunto. E quando você leva conhecimento de valor, olha, atenção com esse detalhe, se você tem lá, você pode aplicar até 12% da sua renda tributável no PGBL, você vai conseguir bater. Você leva conhecimento, a audiência fala, caramba, essa pessoa é boa, esse contador é legal. Você aumenta o seu nível de autoridade, a pessoa confia mais em você porque você está levando conhecimento. Quando você está alimentando ela cria, como eu falei, aquele dever de reciprocidade. E aquilo gerou negócio.
A gente viu contadores conquistando clientes, seja de imposto de renda, seja clientes de contabilidade, assessoria contábil, financeira, por conta dessa relação criada através da internet. Então é possível você crescer na contabilidade usando a internet. Não existe um único jeito, existem várias formas de fazer. Você precisa conhecer as formas e entender qual faz sentido para você no teu momento, nas suas condições. O que não pode acontecer é que você disse, você ficar ali na internet só olhando a vida dos outros, criticando os outros por aquilo que eles estão fazendo e você mesmo está parado, está inerte, sem fazer aquilo que você precisa fazer para sair de onde você está. Então, uma boa reflexão para a galera que está nos assistindo é justamente isso. Como é que você está usando o teu tempo e como é que você está usando a internet? Ao seu favor ou está usando para te sabotar? Para você ficar se comparando com os outros e achando que a tua vida é ruim, esquecendo de onde você veio, né? Exatamente, ó. E ontem alguém falou assim pra mim, cara, o teu repertório é inesgotável. Eu falei, por quê? Porra, tu gravou um podcast com o presidente do Flamengo. Eu falei, ué, mas é entretenimento. Então você imagina, ó, olha como é legal isso. Tem um podcast do Flamengo. Aí, em algum momento, isso vai acontecer, tô falando pra você hoje, em algum momento eu vou trazer o Zico aqui. Pô, já pensou? Então, olha só como você gera entretenimento. Vou trazer o Zico aqui. Aí eu pego a minha lista ali de clientes, aí pego lá 40 clientes. Todos que mapeiam pra mim, todos que são flamenguistas. Aí eu ligo pra você, fala, Pedro, tudo bem? Cara, você é um cliente muito especial pra mim, cara. Gosto muito de você, sei da tua paixão pelo Flamengo. A gente vai gravar um podcast com o Zico lá no meu escritório. Eu quero te convidar pra você assistir de lá e depois ele vai lá tirar foto com a gente. Cara, olha aí. Tu não fidelizou o cara? Total. O cara vai chegar, vai pegar a fotinho dele com o Zico aqui, no teu escritório. Aí vai falar assim, sabe quem foi? Meu contador. Porra. Fidelizou o cara. Então assim, uma estrutura diferente, ela é uma fonte inesgotável de possibilidade. É o que eu te falei quando você chegou aqui. O que eu tô descobrindo nesse primeiro mês? Que cada dia que eu tô aqui, eu consigo pensar e ter novas ideias de produtos e de coisas que eu consigo impactar positivamente o nosso cliente. Então, o cara chega aqui pra você ver, pô, você tem a tua foto numa TV, você tem em qualquer lugar do país. Você chega aqui na recepção, seja bem-vindo, Pedro, a tua foto lá. Agora, numa tela gigante daquela, que te surpreende, porque é na virada, que você... Quando entra, você não tá de frente, você só vê quando você vira. Cara, aquilo causa um impacto. O cara fala, pô, eu sou especial. Eu sou diferente. Não é verdade? Por exemplo, aqui, ó. A gente preparou aqui pra você, ó. Olha. Presente pra você. Gente, aqui obrigado. Do nosso escritório, pra você estar Obrigado, participando do nosso Poxa, que legal. podcast. Posso abrir? Claro, deve. Olha só. Ah, olha aqui, gente, ó. Garrafinha aqui do Grupo RM. É isso aí, cara. Caraca, olha que legal, galera. A foto que a gente acabou de tirar. Não sei se vai dar pra câmera pegar aqui, tá bem? Olha que legal, gente. Pô, obrigado. Obrigado pelo carinho. Olha, do podcast também. Isso que é experiência, né? É isso que é experiência. Isso aqui, cara, isso aqui faz uma diferença. Sabe aquele cara que vem no podcast que ele vai botar esse porta-retrato? Vai guardar esse escritório aqui. dele. É isso aí. Vai botar. Não é verdade? E você registrou, você marcou o momento. Que legal. É isso que a gente tem que gerar para os nossos clientes, para os nossos convidados, para os nossos funcionários. É isso, você marcar. Pô, eu falei, eu vou te falar, vou te compartilhar uma coisa aqui para ver se as pessoas conseguem perceber isso. A gente, o ano passado, ó, esse ano a gente tá levando, falei contigo, te chamei inclusive, a gente tá levando quase 60 pessoas para Orlando, contadores. O ano passado, a gente levou 7. A gente teve 3 patrocinadores. E olha como isso é muito louco. 3 patrocinadores que nos ajudaram. Alterdata, Paris e o Servidor na Nuvem. A gente prometeu, né? A gente se comprometeu a fazer um evento lá na sede da Alterdata, levar toda a galera. A gente levou. E no dia lá, eu falei pra eles o seguinte. Falei pra eles assim, cara, vocês têm que ir pros patrocinadores. Vocês têm que pensar o seguinte. Você é flamenguista, você sabe do que eu vou falar. Em 2019, quando o Flamengo foi campeão da Libertadores, tava anos sem ganhar a Libertadores, eu fui àquele jogo. Você tava lá no estádio? Tava lá. Caraca. Então, a tua reação. Você imagina a minha. Então, o que eu senti aquele dia ali
a emoção que eu senti ali, eu nunca esqueço na vida. Todas as vezes que eu assisto, eu não gosto nem de assistir, um pedaço daquele gol ali, que a bola aqui, que o Gabriel chuta, eu me emociono. Por quê? Porque eu lembro de uma emoção muito grande que eu tive. E aí eu falei exatamente isso para os patrocinadores lá nesse dia. Todas as vezes, a Claudete, que o Wellington, que o Renato, eles verem qualquer coisa relacionada à Disney, eles vão lembrar da Alterdata, eles vão lembrar do servidor na nuvem, eles vão lembrar da Paris. Por quê? Porque foi um momento de emoção. Foi a primeira vez que eles foram ali. Eles viram uma emoção ali que eles sempre vão lembrar. E vão lembrar de quem? Deles. Então é isso. Quando as pessoas forem na tua casa, forem no teu escritório, tenta que seja uma coisa especial, que marque as pessoas. Porque elas vão lembrar de você na emoção. Sim. Porque a emoção faz você guardar. Tudo que você tem emoção, você guarda. Tanto boa como ruim. Quando você tem uma emoção ruim, pô, perdi um ente querido, naquele dia, você guarda a data, você guarda o jeito que foi, porque é uma emoção. Mas quando ela é positiva, quando ela é boa, você guarda, cara, você eterniza aquilo ali. E aí gera o quê? Qual o gatilho? Reciprocidade que você falou aqui. Pô, o Pedro me gerou uma emoção ali, pô, agora você quer fazer o quê? Retribuir isso. A vida é essa. Então, se as pessoas começarem a entender isso, pô, tudo flui. É o que eu te falei. Se você pegar o teu propósito de vida e alinhar ele com a tua empresa, que eu acredito que você faz isso é fato. Porque você vê que teu olho brilha. Você faz aquilo porque você gosta de fazer aquilo. Você se diverte. Igual aqui, eu me divirto. Então, pô, sempre disso. Pô, nosso objetivo aqui, nosso propósito de vida é ajudar a transformar a vida de pessoas. E isso, cara, tá ligado a tudo que eu faço. Eu te dou vários exemplos. Quando você tem uma empresa, você tá mudando a vida de um monte de gente. Você tem a oportunidade de uma empresa de contabilidade de mudar a vida, porque quando um cliente te procura para abrir uma empresa, ele tem um sonho, não tem uma empresa. E através daquele sonho dele, ele pode transformar a vida dele de um monte de pessoas. Não é verdade? E a gente está ajudando. Quando a gente vai lá para o CRC assumir a presidência, eu acredito que a gente ali é só um instrumento para você, que você tenha a possibilidade de ajudar a transformar a vida de um monte de gente. E é isso que a gente tem que fazer. Então, quando você dá consultoria para empresas, eu sempre digo isso, você não tem que ver como um negócio. Você tem que ver que está alinhado ao teu propósito de vida. Pô. Quando você tem lá um mastermind com 150 empresários do Brasil, cara, o que você está fazendo ali, você está ajudando a transformar a vida deles diretamente, de nós, diretamente. E aí você está ajudando a transformar a vida de um monte de funcionários indiretamente. Você está aumentando a arrecadação para o Estado, que isso volta, esses tributos voltam em benefício para a sociedade. Então é um negócio muito grande, cara, é muito grandioso. Agora, quando você faz para fazer, eu tenho uma empresa de contabilidade, eu vou abrir a empresa do cara ali, vou cobrar. Tem que fazer com amor, fazer com o teu propósito de vida muito alinhado, porque você vai fazer feliz. Eu saio daqui às vezes 10 horas da noite, venho sábado, feliz, cara. Por quê? Porque é uma coisa que está alinhada com o meu propósito de vida. E fica tudo muito mais fácil. Se alguém te chamar para fazer alguma coisa, vamos fazer esse projeto, pô, isso aqui não está alinhado com isso aqui? Não, então não quero. Tá, então fica tudo muito fácil. E eu acredito muito nisso. E por isso que eu te chamei aqui, por isso que eu tenho maior carinho, maior admiração por você. Porque isso é nítido. O que você faz, eu tenho certeza que pode não estar, assim, você pode pensar, não pode pensar nisso, mas se você parar para pensar, o que você faz no teu dia a dia transforma a vida de um monte de gente. E a contabilidade, isso que eu acredito, que a contabilidade, ela é uma ciência que transforma a vida das pessoas, cara. Eu estou no CRC há 4 anos e pouco. Eu já escutei tanta história que a contabilidade transformou a vida, como? Imagina você, que tem um caminhão de empresários ali que te procuram todos os dias. Quantas histórias você já escutou que a contabilidade transformou a vida? E o que é mais legal? Porque você escuta a história que a contabilidade mudou a minha vida e você foi um instrumento que facilitou isso. Porra, isso não tem preço, meu irmão. Isso não tem preço. E legal pensar que o contador faz a mesma coisa com o empresário, né? Como você bem falou, quando o empresário constitui uma empresa, é muito mais do que obter um CNPJ, uma inscrição estadual, municipal. Ele está realizando um sonho, ele está vivendo o sonho dele através daquele CNPJ, o qual você ajudou ele a construir aquela história. Então, o contador também tem esse poder que eu chamo desse poder de multiplicação da prosperidade.
E eu acho que o contador tem que se apegar nesse poder para poder viver isso cada vez melhor, de forma cada vez mais intensa. Penso que muitos contadores olham para o lado ruim da coisa e, de fato, contabilidade é desafiadora. Você tem desafios com pessoas, você tem desafio com processos, com tecnologia, com mudanças na regra. Mas tem um outro lado legal pra caramba, que é você fazer parte da vida de empreendedores, ver esses empreendedores crescendo e saber que você teve uma contribuição nessa jornada. Então, eu acho que a contabilidade é a profissão, é o negócio, que, ainda mais desse cenário que nós falamos, já de futuro, que vem aí pela frente, muito promissor para se ganhar dinheiro, para se ajudar o próximo e ter uma vida plena. Eu acho que quando a gente faz aquilo com amor, a gente não está trabalhando, a gente está vivendo. O trabalho faz parte da nossa vida. E o contador ele pode ter uma vida mais plena se ele realmente se apaixonar por essa contabilidade. Sem dúvida. Pedro, ó, a gente vai caminhando pro final. Ficava aqui batendo papo contigo um monte de tempo, porque é muita coisa, né, que a gente vai lembrando, que a gente vai falando. Mas quero te agradecer muito por você ter vindo aqui, a porta aberta. Toda vez que você vier ao Rio, você vem aqui que a gente grava. Prazer. Te agradecer. E só não te chamo pra ir no Maracanã. A última vez não deu certo. Maracanã, tu é pé frio, Tomamos do Galo lá 3. Vou contar essa história. Rafael tinha 10 anos que eu não ia no Maracanã. Rafael falou, Pedrão, vai rolar o jogo Flamengo e Atlético Mineiro no Maracanã. Naquela oportunidade, se o Flamengo ganhasse, ele podia ir pra liderança. Cara, a gente foi pegar um trânsito e chegou lá 3-0. Atlético Mineiro jogou demais. E desde então, eu fui banido do Maracanã. Pé frio. Pro bem do Flamengo, eu não vou mais, não. Não, se o Flamengo estiver brigando ali, se estiver no meio da tabela, a gente vai. Mas tudo bem, Se estiver brigando lá em cima, não vai não. Libertadores, vai não. Mas, Pedrão, muito obrigado, meu irmão. Vou deixar você fazer a tua fala final aí pra gente encerrar. Obrigado por tudo. E você aqui é sempre bem-vindo. Obrigado. Eu que agradeço pela oportunidade de estar diante de você, meu amigo, e ver com os meus próprios olhos o crescimento desse grande empreendedor, desse grande líder. Dizer que eu estou muito feliz, Rafael, por você estar ocupando essa posição, né, no Conselho Regional de Contabilidade do Rio, porque eu acho que você leva essa mensagem do empreendedor contábil, aquele empreendedor que ele agrega valor para o teu cliente, aquele empreendedor que enxerga oportunidades nos problemas, aquele empreendedor que supera os seus desafios. Eu acho que isso é muito importante, a gente fortalecer essa visão empreendedora na contabilidade. Não que as outras não sejam importantes, e todas elas são, mas eu acho que o empreendedor contábil precisa ser empoderado e ter um líder de classe, né, que vive esse empreendedorismo. Eu acho que é o que a gente precisa para poder acelerar o crescimento dos contadores através do seu exemplo. Eu acho muito que a liderança se exerce através do exemplo, a gente modela o caminho pelo exemplo, e você é um baita exemplo de empresário contábil. Muito feliz de poder estar do teu lado, de poder aprender com você, de poder conviver com você. E muito orgulhoso de ver tudo isso que vocês construíram. E eu sei que isso aqui é só o começo. Fica de inspiração para mim, para minha vida. Espero que fique de inspiração para todo mundo que está nos assistindo também. E dizer que estou aqui sempre à disposição para servir. A gente tem um canal chamado Contabilidade Consultiva lá no Instagram e no YouTube. Convido você a nos seguir para a gente continuar essa conversa. E vai ser uma honra se eu puder te encontrar pessoalmente. Quem sabe um dia a gente não senta nessa mesa aqui, bate um papo, né? Você que está nos acompanhando aí, quem sabe um dia a gente não vai continuar essa conversa pessoalmente. E é isso, Rafa. Obrigado pela oportunidade. Vamos em frente. Pedrão, muito obrigado. Continua fazendo esse trabalho lindo que você faz aí na contabilidade do Brasil. Você ajuda muito a gente. A gente é muito orgulhoso de fazer parte, de te acompanhar, de fazer parte daquele grupo. Para mim, eu não abro mão. Sempre falo para você, ainda que por conta da agenda eu não consiga tá sempre em todos os encontros, mas só fazer parte do grupo, só tá ali, pra mim faz muita diferença. Obrigado por tudo, conta sempre com a gente e até o próximo Contabilidade Fora do Óbvio. A gente fica por aqui. Obrigado, pessoal. Obrigado, Pedro.